E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. E nessa videoaula eu vou fazer aqui as 10 questões de matemática da segunda sequência digital da primeira série do ensino médio. Vamos começar aqui com a questão 1. Em um estacionamento existem 40 veículos de 4 rodas cada um e outros veículos de 2 rodas cada. Nesse estacionamento há um total de 200 rodas de veículos. A quantidade de veículos de 2 rodas que existe nesse estacionamento é... Então vejamos aqui, é muito importante, né, interpretar o problema. Então veja, nós temos aqui no primeiro parágrafo, ele está dizendo que são 40 veículos de 4 rodas. Tá? Então nós temos aqui 40 vezes 4, é o total de rodas aqui desses veículos, tá? Desses 40 veículos. Mais outros veículos com apenas 2 rodas. Não sabemos quantos veículos têm apenas 2 rodas. É justamente o que a gente quer descobrir. É quantos veículos de 2 rodas existem no estacionamento. Então nós vamos chamar essa quantidade de veículos de X, correto? E vamos fazer assim, ó. 2 rodas, né? 2 rodas vezes a quantidade de veículos que tem 2 rodas, que chamamos de X. Vai dar o total, então, de rodas, que é 200. Então, fazendo 40 vezes 4, obtemos aí 160, mais 2x, isso aí é igual a 200. 2x fica, o 160 passa para o segundo membro com o sinal invertido, né? Operação inversa. E aí ficamos com 2x igual a 200 menos 160, que é igual a 40. O x fica, o 2 que estava multiplicando passa dividindo o 40. E aí nós temos então que a quantidade x, que são os veículos com 2 rodas, é igual a 20. Temos 20 veículos com 2 rodas. Então essa foi a atividade 1. Vamos para a próxima atividade, então, na tela. Atividade 2. Observe o ponto P destacado na reta numérica abaixo, que está dividida em segmentos da mesma medida. Então nós temos a reta numérica. Qual é o número representado pelo ponto P nessa reta? Então ele tem aqui, ó, quantas divisões, né? A unidade. A unidade está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então temos 6 partes, quer dizer que cada divisão dessa aqui, ó, representa 1/6. 1/6 da reta. Tá? Então tá aqui. Então temos 1, 2, 3, 4 na verdade, né? Deixa eu fazer um pouco menor aqui, ó. 1/6 aqui, 1/6 aqui, 1/6 aqui, 1/6 aqui, tá? Então o ponto P está localizado no ponto 1 mais 4 vezes 1/6, né? Então é a soma desses 4 segmentos aqui. Isso aí vai dar um total de... Você pode fazer aqui, ó, 4 vezes 1, né? Então vai dar 1 mais 4 vezes 1, 4. 4/6. Então essa é a conta que a gente tem que fazer. 1 mais 4/6. Quanto que dá isso daí? Tirando o MMC entre 1 e 6, lembrando que quando não tem nada embaixo do número, o seu denominador é igual a 1, tá? Então você tem várias formas de fazer isso aqui. Uma delas é tirando o MMC, tá? Mas essa é a forma tradicional. Vou ensinar uma outra técnica, que é a técnica da borboleta. Então a técnica da borboleta é o seguinte, ó. A gente multiplica aqui embaixo, multiplicamos aqui embaixo, tá? Então aqui nós vamos fazer a operação de multiplicação, ó. 1 vezes 6, tá? Então 1 vezes 6 é igual a 6. Legal. 1 vezes 6, 6. Agora a gente vai fazer o quê? O produto aqui, ó, na asinha da borboleta, ó. Vamos fazer 1 vezes 6. Ok? 1 vezes 6 dá quanto? Dá 6, né? Vou colocar aqui na anteninha dela, ó, 6, tá? Depois do outro lado nós temos mais 1 vezes 4. 1 vezes 4 dá quanto? Vai dar 4, né? Então vou colocar aqui na outra anteninha, tá aí a borboletinha, né? Não parece uma borboleta, mas é uma borboleta isso aí. Então nós temos aqui, ó, 6 mais 4. 6 mais 4, 10. 6 mais 4, 10. Esse é o resultado, então, utilizando aí o método da borboletinha, né? A borboletinha linda, né? Parece ou não parece uma borboleta? É bem a borboleta assim, ó. Sinto muito se a sua é diferente.
Questão 3. Joana fez uma viagem de férias com seu filho. Então ele tem o filho e a Joana, na qual gastou R$ 5.000 com passagens aéreas. Eles ficaram hospedados em um hotel que cobrou R$ 291,20 por dia de hospedagem para Joana e R$ 77 para o filho dela. Joana contabilizou que, entre passagens e hospedagem, ela gastou ao todo R$ 8.682 nessa viagem. Por quantos dias Joana e seu filho permaneceram hospedados nesse hotel? Então vamos começar aqui do início. Aliás, vamos começar do final. Ela gastou um total de... Vamos começar do início aqui. Tem 5.000, tá? Vamos fazer a conta, né? 5.000 de passagens, mais atenção na hospedagem. A hospedagem, tanto o filho dela quanto ela pagou, né? Só que pagaram preços diferenciados, Ela pagou R$ 291,20 por dia e o filho dela pagou R$ 77 por dia, tá? Então a gente vai pegar a quantidade, a diária, o preço da diária que cada um pagou, vezes a quantidade de dias que não sabemos e vamos chamar de X, tá? Esse jeito que eu coloquei aqui, eu apenas coloquei o X em evidência. Você poderia ter colocado assim, 291,x,20 vezes X mais 77 vezes X. Então calcular o preço de cada um separado, tá? Aqui o que eu fiz, coloquei em evidência o X, tá? Você vai chegar na mesma conclusão depois. Então isso aqui é igual a R$ 8.682. Número para um lado, letra para o outro, sem novidade, não é? Então nós temos aqui, 5.000 mais 291,20 com mais 77. Vejamos, 1 com mais 7 vai dar 8. Lembrando que tem os 20 centavos aqui ainda, né? 9 mais 7 vai dar 16, vai 1. 1 mais 2, 3, 368,20. Isso aqui é igual a 8.682, tá? O 5.000 é positivo, vai passar para o outro lado. Isso aqui é vezes X, né? Não pode esquecer que está multiplicando o X ali, Então, o 5.000 passa para o outro lado. Nós temos desse lado aqui, nesse primeiro membro, 368,20x, que é igual a 8.682 menos 5.000. Essa conta aí vai dar 368,20x, que é igual a 3.682 reais. Então, isolando o x, né, nós vamos ficar com o x desse primeiro membro e o 368 vai multiplicar, vai dividindo lá o 3.682, tá? Então, isso aqui vai ser dividido por 368,20 centavos. Fazendo essa conta aí, você vai concluir que o x é igual a 10. E o x é a quantidade de dias, tá? Então, calculamos aí o x igual a 10. Atividade 4. Observe a fração apresentada no quadro abaixo. Então, a fração é 6/8. Assim que a gente lê, né? Numerador, denominador. A representação decimal dessa fração é... Representação decimal é você resolver a divisão que está representada pela fração, tá? Então, nesse caso, é os 6 unidades dividido por 8. Você sabe que 6 não é possível dividir por 8 e dar um resultado inteiro, tá? Então, por isso, nós transformamos esse 6 em 60 décimos. Como isso aqui agora é décimos, nós temos 0 unidade e vamos ver quantos décimos dá para dividir aqui 60 por 8, tá? Então, 60 por 8 vai dar 7 vezes 8, 56. Para 60 sobra 4. 4 não dá para dividir. Outra vez nós transformamos agora em centésimo. 40 centésimos por 8 vai dar 5 centésimos. 5 vezes 8, 40. Não sobra nada. 0,75 então é a representação decimal da fração 6/8. Você também poderia fazer o seguinte, pegar a sua fração original, 6/8, perceba que ela não está na forma reduzida. Você poderia o quê? Reduzir essa fração dividindo, né, em cima e embaixo por 2, né? Então, dividir em cima e embaixo por 2, você vai obter uma fração equivalente de 3 quartos, tá? Então, dividir 3 por 4 é a mesma coisa que 0,75. Questão 5. Os amigos César, Heitor, Igor, Rafael e Thiago resolveram cada um cubo mágico. César gastou 8,3 segundos. Para resolver seu cubo, Heitor gastou 9,5 e o Igor gastou 8,26
O Rafael gastou 9,01 e o Thiago gastou 8,04. Qual amigo resolveu esse cubo mágico em menos tempo? Então, simples, né? Só colocar aqui em ordem crescente ou comparar esses números aqui e verificar qual que é o menor, né? De fato, o menor aqui é 8,04 segundos, tá? Ele é o menor de todos. E quem fez esse tempo aí foi o Thiago. Então, portanto, o Thiago gastou menos tempo. Atividade 6. Uma empresa tem 12 vagas disponíveis e está promovendo um processo seletivo para a contratação de novos funcionários. Então, ela tem 12 vagas. Para concorrer a essas vagas, foram inscritos 47 candidatos. Qual é a fração que representa a razão entre a quantidade de candidatos? Atenção. Primeiro, o que apareceu aqui foi a quantidade de candidatos. Isso faz toda a diferença porque é o que vai em cima da nossa razão, tá? Depois a quantidade de vagas. Então, nós temos 12 vagas, 47 candidatos. Quem apareceu primeiro? Candidatos. Então, nós temos 47 dividido pelas vagas, tá? Que é candidato por vaga. Essa é a razão aqui. Aliás, essa razão é muito familiar para você que vai prestar o vestibulinho, né? Você tem lá a relação candidato-vaga do seu curso. Atividade 7. Um mosaico é uma técnica artística que se faz pela junção de peças para formar uma figura maior. Observe no mosaico abaixo o polígono destacado de cinza, que se formou pela justaposição de 7 polígonos regulares. Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polígonos regulares formaram essa figura aí cinza. A soma dos ângulos internos do polígono destacado em cinza nesse mosaico é... Então, nós temos aqui, primeiro, o ângulo interno de um hexágono, tá? Vamos começar pelo mais fácil, que é o quadrado, né? O ângulo interno de um quadrado... Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar quanto que é o ângulo interno de um quadrado, eu vou mostrar quanto que é utilizando a fórmula do ângulo interno, tá? Que é a adaptação da fórmula da soma. Então, vou começar pela fórmula da soma, para você revisar isso aí e guardar no seu caderno. A fórmula da soma dos ângulos internos, SI, de um polígono regular, ele é dado por número de lados, menos 2, que multiplica 180 graus, tá? De onde veio isso? Da quantidade de triângulos que você consegue dividir o polígono. Por exemplo, no quadrado, nós temos 2 triângulos, tá? Conseguimos aqui, ó, formar 2 triângulos, tá? E cada triângulo, você sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Portanto, 2 vezes 180, 360 graus, que é a soma dos ângulos internos de um quadrado, tá? E você vai obter aqui, ó, através dessa fórmula aqui, você pode testar, fica à vontade. O nosso problema aqui é encontrar a soma dos ângulos internos da figura inteira, essa figura composta aí. Já iniciamos aqui, ó, o nosso raciocínio utilizando aqui a fórmula da soma dos ângulos internos. Agora vamos ver aqui, ó, quanto que é apenas o ângulo interno. Então, o ângulo interno, a adaptação da fórmula de cima, eu vou pegar a soma deles e dividir pela quantidade de lados, tá? Que é a mesma coisa que a quantidade de vértices. Ou seja, dividido por n, eu vou ter a quantidade de cada ângulo interno. Bom, então você vai usar essa fórmula aqui, ó, para você calcular o ângulo interno do hexágono, do quadrado, certo? Mas a gente já sabe, né? Que o hexágono ele tem um ângulo interno de 120 graus. Então, nós temos aqui nessa figura 1, 2, 3, 4, 5 ângulos internos de um hexágono. Então, é 5 vezes 120 graus. Isso aqui vai dar 600 graus, tá? Depois, nós temos aqui também o ângulo reto mais o 120, ó, que é 90 graus mais 120. Aqui também é 90 graus mais 120 e aqui também é 90 graus mais 120. Ou seja, nós temos também 1, 2, 3, 4 vezes 210, né, que é 90 graus mais 200, mais 120. Tá? 4 vezes 210 vai dar 0,48, 840. E nós temos aqui também os ângulos retângulos, que é esse aqui e esse aqui, são 2, né? Nós temos mais 2 vezes 90 graus. 2 vezes 90 graus, que é exatamente 180 graus, tá? Então agora a gente tem que somar esse mais esse mais esse
para ver qual que é a soma dos ângulos internos, né? Então vamos começar aqui, ó, 600 graus mais 840 graus mais 180 graus. Vejamos aqui, 0, 12 vai 1, aqui 10 com mais 6, 16, 1620 graus, alternativa essa daqui. Atividade 8. Alan soldou duas armações de ferro para montar uma estrutura metálica plana. Essa estrutura será utilizada para compor um pássaro alegórico de uma exposição. As armações soldadas tinham o formato de um octágono regular e de um pentágono regular. Como a medida dos lados de uma das armações era igual aos lados da outra, elas foram soldadas de maneira que um de seus lados ficassem justapostos, conforme representado na figura abaixo. Tá? Aqui é a figura. Para iniciar a montagem das estruturas dos olhos desse pássaro, Alan calculou corretamente a medida do ângulo ômega, indicado nessa figura. Então, essa letra aqui, que parece um W, é o ômega, tá? Nós temos então o ômega maiúsculo e o ômega minúsculo, que é esse daí. A medida em graus do ângulo ômega calculado por Alan é... Então, vamos medir então esse ângulo aqui, ó, que é externo à figura, tá? Para isso, nós temos que saber a medida do ângulo interno de um octágono. Tá aqui. Além disso, nós precisamos saber também a medida do ângulo interno de um pentágono. E para isso a gente vai usar aquela formulinha que eu mostrei para vocês, do ângulo interno de um polígono regular. N menos 2, que multiplica 180 graus, dividido pela quantidade de lados, dividido por N. Certo? Vamos vamos calcular aqui o ângulo interno do octágono, então. Então, o N para o octágono é igual a 8, né? Então, nós temos aqui, ó, 8 menos 2, que multiplica 180 graus, dividido por 8. Então, vai dar 6 vezes 180 graus, dividido por 8. Isso aqui vai dar... Dá para simplificar aqui, ó? Dá, não dá? Não dá para simplificar esse daqui. Esse com esse vai dar... Em cima vai dar 3, embaixo vai dar 4. 3 quartos de 180 graus. Ou seja, 3 vezes 180 graus, 540 graus, dividido por 4. Isso aí, se você fizer a conta, a divisão, né? Você vai obter lá. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Essa divisão. Então, 540 graus. Não precisa colocar grau. 540 dividido por 4. 5 por 4 vai dar 1. Sobra quanto? Sobra 1. Baixou 4. 14 por 4 vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Para 14 sobra 2. Baixou 0. 20 por 4 dá 5. Então, essa conta aqui deu 135 graus. 135 graus, tá? Então, aqui é 135 graus. Agora, vamos calcular aqui o ângulo interno do pentágono, tá? Utilizando essa formulinha aí do ângulo interno. Então, para o pentágono, nós temos o seguinte. O ângulo interno do pentágono vai ser I igual. Número de lados, 5, né? Porque é pentágono. Menos 2 vezes 180 graus, dividido pelo número de lados. Então, nós temos aqui, ó, 3 vezes 180 graus, dividido por 5. Quanto que vai dar isso aqui? Ó? Dá para simplificar aqui antes, não dá? Ó? 180 dividido por 5 dá, não dá? É só você fazer por 10 e multiplicar por 2, né? 180 por 10 daria 18, né? Vezes 2, 36. E 3 vezes 36 vai dar 108, tá bom? Então, você pode calcular aí a divisão, se você quiser, né? Mas dá para fazer de cabeça aí, ó. Então, esse ângulo aqui é 108 graus. Tá percebendo que ele dá uma volta completa aqui, ó? Então, uma volta completa, juntando os três ângulos, tem que dar quanto? 360 graus, não é isso? Então, nós temos aqui que é ômega mais 135 graus mais 108 graus. Isso aqui tem que dar 360 graus. Juntando aí, ó, 135 mais 108, você vai ter o quê? Que o nosso ômega é igual a 5 mais 8 vai dar
13. 5 mais 8, 13. Vai 1. Aqui 1 mais 3 dá 4. E 1 mais 1 dá 2. 243 graus é igual a 360 graus. Pronto. 243 está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Nós vamos ter um ômega igual a 360 graus menos 243 graus, tá? Isso aí vai dar, essa continha aí, ó. 60 menos 43 vai dar 17. 300 tira 200 vai dar 117. Então, é o resultado dessa conta aí, essa alternativa aqui. Questão 9. Observe os números apresentados nos quadros abaixo. Em qual quadro está apresentado um número irracional? Lembrando que número irracional é o número que você não consegue escrever na forma de fração, tá? Então você tem vários conjuntos numéricos, né? Que você conhece. Você conhece lá os naturais, tá certo? E os naturais, qualquer natural eu consigo escrever em forma de fração. Por isso o natural, todo natural ele é também racional, tá? Nós temos aqui os inteiros, mesma coisa, todo inteiro também nós podemos escrever em forma de fração. Tá vendo aqui essa representação? Significa que todo natural também é inteiro, tá? Além disso, nós temos aqui os racionais, ó. Os racionais são todos os naturais, todos os inteiros. E, além disso, todas as frações, tá? E dízimas, né? Aí fora desse conjunto aí nós temos os famosos o quê? Os irracionais, tá? Os irracionais estão fora aqui, é um conjunto à parte, certo? Vou chamar aqui de quelinha. Os irracionais é um conjunto à parte. E o conjunto de todos esses caras aqui é o conjunto dos números reais, tá? Então todo mundo junto aqui forma o conjunto dos números reais. Ok? Então aqui, ó, conjunto dos números reais, esse símbolo aí. Além disso, né, você que está no ensino médio, você vai ver depois que existe o conjunto dos números complexos também, tá? Mas por enquanto vamos ficar por aqui. Legal, já viu então que os irracionais não pode ser nenhum desses três aqui, não pode ser nem racional, nem inteiro, nem natural. Portanto, ó, vamos verificar esses números aqui, ó. Raiz cúbica de 64, você sabe que é 4 por quê? Porque 4 elevado ao cubo dá 64. Aqui é uma fração, número racional. Aqui uma dízima periódica dá para transformar em fração, né? Fração geratriz da dízima. Esse daqui é um número decimal finito, né? Decimal exata. Então o único que pode ser é o 3, tá? E por que que é? Porque não existe raiz exata de 32, né? Nós conhecemos aí a raiz de 16, que é 4, mas não conhecemos a raiz de 32, né? Exatamente. Só sei que ela está entre 4 e... Aliás, 4 não. Entre 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, 5 é a raiz de 25. Entre 5 e 6, né? Porque 6 vezes 6 dá 36. Então, esse número irracional está entre 5 e 6. 10. Tânia cultiva um jardim e pretende construir uma garagem subterrânea abaixo dele. A vista superior desse jardim é um hexágono regular e a garagem que será construída terá a vista superior semelhante a um pentágono regular. A projeção desse jardim e dessa garagem, delimitada por linhas tracejadas, está representado na figura abaixo. Está aqui a figura. Para iniciar o processo de escavação desse terreno, o engenheiro responsável pela construção da garagem precisa determinar a medida em graus do ângulo ômega. A medida desse ângulo é... Então, aqui, probleminha bem simples, né? Agora, pra gente agora é simples, que a gente acabou de ver quanto que é a medida do ângulo interno de um pentágono. Acabamos de calcular aqui usando a formulinha do ângulo interno, que é 108. E nós temos aqui, ó, o ângulo de um hexágono. Esse aqui é o ângulo interno de um hexágono. E a gente sabe que é 120. Então perceba que a soma desse pedacinho aqui, ó, que é justamente o ômega, tá? Soma de ômega mais o 108 tem que dar 120. Então vamos montar aqui a equação. Ó. Ômega mais 108 graus tem que dar aí 120 graus. Conservamos o ômega aqui na primeiro membro e passamos aí os 108 graus para o segundo membro com o sinal trocado.
E aí nós temos que o ômega vai ser 120 menos 108, que é igual a 12 graus, tá? Portanto, o ômega é 12 graus. Com isso, finalizamos aqui. Antes de me despedir de vocês, quero deixar um grande abraço aqui para Mariana Andrade, que quebrou um galhão, né? Ajudando aí a realização desse vídeo. Tamo junto, é nóis. Essa videoaula. Vejo vocês nos próximos vídeos. Não esquece de se inscrever e deixar aí o seu joinha. Tamo junto, é nóis.